Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, né, LabDaNet, Laboratório CenterMed. É um prazer estar com vocês. E o objetivo aqui nesse vídeo é falar um pouquinho sobre o dengue e principalmente ressaltar os aspectos laboratoriais da doença, né, não só no diagnóstico, como também no acompanhamento. E isso é muito importante que a gente ressalte sobre todas essas questões, beleza? Vamos falar um pouquinho. Todo mundo já deve ter cansado ou já está cansado de ouvir falar com relação ao agente transmissor, né? O vetor da doença, aquele que carrega a doença de indivíduo para indivíduo. No caso, o Aedes aegypti, um mosquitinho, como se fosse um pernilongozinho aí, que acaba levando o vírus de pessoa a pessoa. Pica uma pessoa contaminada, se contamina e aí transmite o vírus a outras pessoas. Isso aí às vezes em escala exponencial, né? Já que a multiplicação do mosquito também é nesse ritmo. E aí a gente já faz até um parênteses aqui, né? A maneira mais eficiente, mais eficaz de você combater a dengue, sem dúvida nenhuma, é você combater os criadouros do mosquito, tá certo? Já foi falado isso aí inúmeras vezes. Usar um método de barreira contra as pessoas que estão infectadas, por exemplo, aí o repelente, por exemplo, o tela mosquiteiro, enfim, e combater de maneira efetiva os criadores do mosquito. Isso aí já que todo mundo está cansado de saber. Agora, do ponto de vista laboratorial, a doença tem principalmente 4 tipos de vírus diferentes, né? Dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Comumente no Brasil a gente tem uma circulação meio que uma hora circula o vírus tipo 2, outra hora o vírus tipo 3, então através de estudos epidemiológicos se consegue com muita precisão saber o momento de fazer ações mais contundentes para evitar a proliferação do vírus, mas enfim, a gente não consegue e aí tem inúmeros infectados. Do ponto de vista laboratorial, o primeiro exame mais importante no diagnóstico, no acompanhamento, diante daqueles sintomas, né? Febre alta, 38, 38,5, dor no corpo, cefaleia, dor no fundo dos olhos, né? Aquela polialgia, né? Dor para todo lado, principalmente nas articulações do corpo. E essa febre que não cede em muitas situações, a suspeita principal é que estamos diante de um caso de dengue. E o exame mais importante, fundamental para ele é o hemograma completo, lá onde você vai avaliar toda a celularidade sanguínea, né? Não só avaliar aí, os eritrócitos, a quantidade desses eritrócitos, como também a quantidade de plaquetas e leucócitos no primeiro momento, tá? Leucócitos, as células de defesa, e plaquetas, aquelas responsáveis por manter a integridade vascular, por manter a coagulação sanguínea, beleza? Fundamental que a gente também tenha aí muito claro isso em mente, beleza? Num primeiro momento, o que você vai ter de alteração, muitas vezes, é uma alteração do número de leucócitos, que às vezes vão estar um pouco mais abaixo do normal, tá certo? Que a gente chama de leucopenia. Vai ter também aí, de repente, um desvio à esquerda, com uma presença de granulação grosseira no citoplasma dos neutrófilos. Isso é uma alteração que pode aparecer em inúmeras outras doenças, tá certo? Aí, diante disso, muitas vezes o médico prescreve lá uma soroterapia, prescreve um analgésico, um anti-inflamatório, um antitérmico, belezinha, medicou, vai para casa, volta depois de novo com a mesma queixa. Continuou a dor no corpo, o corpo parece que está mais dolorido, a febre não cede, tem que intercalar as medicações e aí você, já no segundo, terceiro dia, tem as opções sorológicas para fazer os seus exames. E aí aqui a gente chama de dengue NS1, né? Que vai detectar o antígeno presente na parede do vírus ali. Diante dele, positividade para um tipo de arbovirose, provavelmente dengue. Aí existem, dependendo da região, ele pode positivar também para zika, ele pode positivar para um outro tipo de arbovirose, mas comumente utilizado para dengue, específico lá com uma paredezinha, uma partezinha, uma proteína específica do vírus do dengue. Fez o NS1, positivou, beleza, lembrando lá, melhor tempo, segundo ao quarto dia de sintomas, beleza? Fez, o que você vai fazer agora? Repouso, hidratação e acompanhamento. E aqui está o segredo, cara. Não adianta só saber se está com dengue ou se não está, hidratar ou não, tem que acompanhar. Então de 2 em 2 dias é bom fazer um hemograma novo para saber a contagem de plaquetas, a que ponto ela está evoluindo, se está abaixando de maneira muito contundente,
Se o dado do hematócrito lá, né, que é uma das partes da série vermelha ali, está subindo demais, o hematócrito subindo demais significa que está havendo uma hemoconcentração, o sangue que está na veia está perdendo água para o meio externo, está perdendo líquido, está perdendo albumina. Então esse desequilíbrio aí pode provocar danos sérios que é na dengue hemorrágica. Então por isso que é importante avaliar contagem de plaquetas, número de leucócitos e hematócrito e albumina. Esses são os principais dados. 3 deles obtidos diretamente no hemograma: leucócitos, plaquetas e hematócrito. Tá certo? Esses 3 você tem que acompanhar muito de perto. E aí vai seguindo as orientações com o teu médico, né, o teu clínico de confiança, sabendo sempre em mente que tudo vai depender de cada hospedeiro. Cada pessoa tem um comportamento diferente diante de uma doença. Tá certo? Então cuidado com essa questão, o meu fulano, um amigo meu tomou tal medicamento, eu posso tomar a mesma coisa? Não, cuidado, que isso varia de pessoa para pessoa. Estado imunológico, condições nutricionais de um indivíduo podem sobremaneira controlar ou agravar uma evolução de uma doença, beleza? Passou o 4º dia, o exame indicado aí, no caso, entre o 5º e o 7º dia, vou considerar apenas o hemograma. Tá? Então, apenas o hemograma para, de fato, acompanhar a celularidade, ver a plaqueta, ver o hematócrito e a condição geral dele ali com a contagem de leucócitos, beleza? Após o 7º dia, aí já entra a resposta do seu organismo, né? A pesquisa de anticorpos contra o dengue, IgG, IgM, IgA, para de fato avaliar se houve ou não a infecção do dengue, beleza? Então esses são os exames principais. Num primeiro momento, até o 4º dia, hemograma e dengue NS1. No 5º dia até o 7º, apenas o hemograma, para de fato ver a resposta que o teu organismo está tendo com relação à doença. E após o 7º dia, a sorologia para o dengue, IgG e IgM, beleza? Então são esses os principais dados. Agora, o que eu quero que você atente é com o acompanhamento, a evolução da doença, beleza? É sempre acompanhar o número de leucócitos, tá certo? E aí ver a evolução dali da diferencial, o que tem mais de neutrófilo, o que tem, se está baixando a resistência, né? Lembrando, abaixando a resistência através do número de leucócitos, da qualidade desses leucócitos, eu posso ter infecções secundárias surgindo ali. Então é importante que veja também pneumonias, muitas vezes logo após o dengue são comuns. Então eu vou olhar isso. Eu vou olhar a quantidade de plaquetas, se ela está evoluindo drasticamente no número, né, em quantidade, está baixando muito. Lembrando que baixa a quantidade de plaquetas, eu aumento a permeabilidade vascular. Esse aumento da permeabilidade vascular, eu altero um exame chamado albumina, né? Mexo no equilíbrio hídrico do organismo e aí eu preciso avaliar o hematócrito. Tudo isso eu consigo avaliar pelo hemograma. Então por isso que a gente sempre fala, se preocupa em fazer o hemograma, ele é o mais importante, tá certo? O acompanhamento vai vir a dosagem bioquímica da albumina, como a gente falou agora, vai ver as dosagens das enzimas hepáticas, porque o vírus tem um certo tropismo pelo fígado, pelas células hepáticas ali, e agride elas, né? Muitas vezes o sujeito tem falta de apetite, amargor na boca, tudo isso mostrando que há uma agressão importante ali, beleza? Então é isso, pessoal. Falar de maneira definitiva da dengue nós não vamos cansar, porque infelizmente todo o verão nós vamos voltar a esse mesmo tipo de conversa. Tá? Então, envolve uma série de questões políticas, envolve uma série de questões ambientais, envolve uma série de questões comportamentais de cada um de nós com relação ao cuidado com os criadores do mosquito, beleza? Mas enfim, o que você precisa saber? Faça o hemograma sempre, em qualquer condição vai ser o exame mais importante. Dengue NS1 e sorologia, você faz naquela condição, eu vou fazer só para saber se de fato foi dengue ou não. Mas a evolução, o acompanhamento clínico dele é fundamental para que você não tenha surpresas com relação a essa doença, tá certo? É fácil de diagnóstico, é fácil muitas vezes de fazer o controle dela, mas é preciso cuidado, tá beleza? Então é essas as nossas considerações sobre o dengue. Fico com vocês aqui e se de repente valeu um pouquinho o conteúdo, dá um curtir para nós aí, curte o canal que nós vamos trazendo mais informações para vocês. Grande abraço!